Gravando. Boa Mostrar sua noite. própria vista. Marcar. Marcar. Isso. A gente vai começar. A gente vai começar hoje com um poema. É, o poema que é esse aqui. Eu vou começar hoje. Terra das Sombras. A ansiedade interna floresceu cedo para mim, seu perfume de desconfiança permeando cada experiência. A canção do medo, da preocupação e da vingança abafou os ritmos nos quais os outros se moviam. Tendo perdido o meu equilíbrio na dança do mundo, eu vaguei sozinho, desconfiado de tudo que encontrei no deserto ao meu redor, carente e pouco à vontade. A participação era parcial, furtiva, insustentável, desejosa, mas sem esperança, motivada, mas insatisfeita. A desconfiança abre a terra das sombras, onde a solidão se esconde no medo e no desprezo. Espaço alienado apropriado como território para pessoas como eu, que temendo a traição e a humilhação, traem a vida, deixando a morte beijar a noiva. Saídas transcendentais chamam os desabrigados, prometendo vitória longe dos desafios do pertencer. O sol nascente chamou esse furioso miserável para a fantasia de um novo começo. No entanto, velhos fardos eram carregados no meu sangue, nos meus ossos e nas mais altas aspirações. A luz da esperança refratada, a luz da esperança refratada, através de suposições amargas, raramente reconhecidas. De si mesmo, você disse: eu não confio em ninguém, e em primeiro lugar, eu não confio em mim mesmo. Eu, estudante fiel, acreditei em você e pratiquei a mais alta desconfiança, porque eu confiei na minha interpretação de você. Anos se passaram na labuta, na produção do sagrado, enquanto serragem enchia minha boca. Abertura, espaço, amor aumentaram a minha amargura, enquanto eu lutava para entender tudo o que eu não podia permitir. Meus próprios limites limitaram o mundo, enquanto o meu autocentramento banal manteve-me cego, frustrado e catequizador. Eu não entendi. Eu não entendi, pois você não explicou. Eu não entendi, pois eu era indigno. Que não havia nada para entender, bem, a excitação manteve aquilo puramente teórico. Que encontramos o que estamos procurando é um fato bem conhecido e doloroso. A dor repetida expôs meu anseio de que a felicidade fosse mera superfície. As lágrimas não foram um acidente, mas marcaram a chegada ao objetivo mais profundo. Ver a base fragmentada de mim mesmo, ver um solo muito fraco onde construir. Você gentilmente, o desmoronou para mim. Mesmo assim, eu, resistindo à queda livre da cura, agarrei-me aos fragmentos e acusei você de abandono. Eu queria garantias, mas você foi mais gentil do que isso.
À medida que os fragmentos se acalmaram ao longo dos anos de perambulação, eles assumiram seu lugar no espaço, como pequenos arco-íris, divertidos, se não os agarramos. Você se foi. Não foi. Embora, mas se foi no desaparecimento da luta dialógica, o quebra-cabeça sem fim. Você não é outro. E então o eu volta para casa, para o campo de onde nunca saiu. Manter você separado, tornando-o especial, foi apenas mais um movimento no jogo de vamos construir uma prisão. A verdade é intransitiva. Ela não transita por nenhum terreno, não chega a nenhum lugar, não depende de ninguém. A confiança é, simplesmente é, infinita, solitária, o campo acolhendo tudo. A confiança não requer fé ou crença, não é pensamento nem emoção. A simples abertura do coração, o infinito acolhimento que o ser dá à aparência. É isso. James, com certeza, para o professor dele. Então, é uma prece muito forte, muito honesta, que sempre que vocês se sentirem mais negativos e mais limitados, vocês podem lembrar que o professor também reconheceu a sua limitação, a sua confusão e escreveu um poema. Muito bom. Quem pode seguir? Eu posso, João. Por favor. Eu estava estudando uma prece longa sobre Sukhavati, o paraíso ocidental, escrita por um lama de linhagem Kagyu. O propósito da prece é criar uma base para a conexão, de modo que, quando você morrer, renascerá nesse abençoado paraíso. O texto descreve lindamente como, depois que Amitabha, o atual regente desse lugar, morrer, ele será sucedido por Sherenzin. E quando Sherenzin morrer, ele será sucedido por Vajrapani. A prece nos diz por quanto tempo cada um será o governante desse belo reino búdico. Mais tarde, eu estava trabalhando em outro texto que dizia algo completamente diferente sobre o futuro de Sherenzin. Nem mesmo mencionava que ele iria para Sukhavati. Eu perguntei ao C.R. Lama como era possível, e ele disse: Bem, quando você lê este livro, acredite nele. Quando você ler aquele, acredite naquele. Se você tentar comparar esses livros, ficará louco. Eu acho que isso é verdade. A fé é um coração aberto. A fé e um coração aberto nos levam mais fundo e mais longe do que uma leitura crítica. Isso, obrigado, Claudia. Isso é muito interessante, mas essa é a fé que acredita, é, porque há vários tipos de fé, né? Mas essa, você pode buscar uma fé lógica, né? Você pode buscar uma fé, e você pode buscar uma fé louca, né? Que é, eu não sei como, mas o ensinamento se enganchou e soltou algo em mim que eu não conseguiria sozinho, né? Então essa fé é a fé que ela tem um grande potencial, né? de, de você simplesmente se abrir e não se basear no poder do intelecto, por exemplo, da compreensão das causas e condições,
Então quando a gente trabalha a visão, por exemplo, e a gente está martelando, martelando, falando, olha o apego, olha as consequências do apego, de alguma maneira a gente está falando de um letramento, um letramento existencial, né? A gente está dizendo, olha, se você faz isso, se você se apega dessa maneira, você está plantando as sementes do sofrimento. Se você se apega e ou se você mantém esse mecanismo mental ativo e apegado, você está construindo um caminho de sofrimento, consciente ou inconsciente. Então, de alguma maneira, a gente está apelando à lógica, ao bom senso, à razão, né? Isso é simbolizado pelo Buda Manjushri, né? Que é tipo que eu tenha bom discernimento, que eu veja bem as coisas. Então, isso também é um tipo de fé, né? Então, você pode, que se cria um tipo de fé. Mas há outro tipo de fé que é esse ser, ou esse ensinamento, ou esse Buda, ou essa. Ele me enganchou de uma maneira que eu não consigo, de maneira irresistível, vamos dizer assim. Mas não é, é irresistível, mas não é fanática. É irresistível porque você diz, eu não tenho outro sentido na minha vida. Eu não tenho outro sentido que não seja me dedicar a esse caminho, me dedicar a esse lugar ou a essa relação, né? Isso é um pouco assustador, mas é assim. É como quando você se apaixona. Na verdade, se você pensar direitinho, você sempre está servindo alguém. Tem pessoas que servem o dinheiro, tem pessoas que servem aos outros, tem pessoas que servem ao orgulho, tem pessoas que servem ao pertencimento, tem pessoas que servem à mãe, servem ao pai. Então você sempre tem um senhor e uma senhora sobre você. Então vamos lá. Quem pode seguir? Obrigado, Cláudia. Eu Eu posso. posso. Por favor. Vai em frente a isso. Ei, Cláudia. Então, ensinamentos, status e professores que são especiais o são apenas em termos da nossa relação com eles. A questão é se usamos esse relacionamento de uma forma útil ou inútil. Podemos usar nossa conexão com essa qualidade especial aparente para inflamar nosso próprio ego, ou podemos usá-la para desenvolver nossa devoção à prática. A verdade objetiva e a experiência subjetiva raramente são as mesmas. Do ponto de vista budista, tudo tem o mesmo valor fundamental, porque a vacuidade é a fonte de tudo. Todos os seres sencientes são iguais na vacuidade, embora suas aparências sejam diversas. Este é o seu verdadeiro valor e deve ser respeitado. Todos os seres têm a natureza de Buda, totalmente presente no potencial da base. Se nos prostrarmos ao Guru, devemos também nos prostrar a todos os outros, uma vez que é ao Buda no Guru que nos prostramos, e não à personalidade dele. Nada é especial, ainda assim tudo é especial. As qualidades surgem devido a causas e condições, elas vêm e vão. Vendo isso, podemos relaxar e nos abrir para tudo. Apenas a abertura do Vajra indestrutível nunca muda e, portanto, é verdadeiramente confiável. Ela habita no coração de todos os seres. Obrigado, Aisha. Então, veja, isso é muito importante porque a gente tem um choque cultural muito grande entre a tradição, a monarquia, né, tibetana, nepalesa, butanesa,
indiana antigamente, é, onde as figuras mais próximas dos Budas, ou melhor, as figuras mais próximas do monastério eram consideradas mais santas e as pessoas consideradas mais distantes do monastério eram consideradas menos santas. Esse tipo de questão a gente tem em todas as religiões, praticamente. Quem tem o poder, quem tem a verdade. Só que quando os yogis e as yoginis surgem, eles desestabilizam sempre, há sempre tensões entre as yoginis e os yogis com os monastérios, com os centros de poder estabelecidos. Sempre vai haver tensão. Vocês vão ver agora que vocês vão poder ler Machikla Abhidron, tem uma grande discussão dela com o Abade, e quando todos os Mahasiddhas que estão no Suave Simplicidade também, você vê que as formas como eles cantam suas instruções é para abalar tudo, é para não sobrar pedra sobre pedra, porque os yogis e as yoginis eles vão caminhar pelo mundo, eles vão entrar em processo de sacralidade com a experiência de estar no mundo, seja como o mundo é. E o monastério ele se torna, ele vive a partir de um lugar ser considerado mais sagrado, né? O templo, né? Isso é claro, ou a figura do Lama, ou a figura do Rinpoche, né? Isso é claro, há toda uma tensão cultural, né? Que tem o seu mérito e tem a sua complicação. Então, é o seu discernimento que vai fazer com que você veja a lógica de monges como Thich Nhat Hanh, que foi um grande mestre vietnamita, né? E da estrutura palaciana dos nossos gurus tibetanos, né? Quando o guru está no centro e todo mundo está cantando e fazendo prostração, é muito bonito, mas é uma experiência. Quando o guru está do seu lado comendo com você, é muito bonito, é outra experiência. Então, cada pessoa vai precisar saber o que precisa para não cair na sua própria fantasia, né? E de alguma maneira entrar em contato com o ensinamento e fazer o ensinamento ficar vivo, o que é difícil, porque somos seres muito teóricos, muito cheios de medo e muito cheios de covardia e de idealização. Então é mais fácil a gente entrar em processos pessoais muito complexos do que simplesmente sentar e praticar. Quem pode seguir? Eu posso ler. Por favor. Um elemento-chave para trabalhar as circunstâncias mutáveis do mundo é ter a liberdade de se afastar. Se você não consegue se afastar de uma situação, então está em conluio com a limitação dela. Você está preso. Um dos melhores ensinamentos que já recebi do C.R. Lama foi: sempre compre uma passagem de volta. Aonde quer que você vá, tenha sempre uma passagem de volta. O Rinpoche, não sei como fala, Empochei. Rinpoche teve muitas experiências de viagens para ensinar. Isso geralmente envolvia se hospedar na casa das pessoas. Às vezes, estas se comportavam de maneira muito estranha com ele. A princípio, elas falavam ao telefone: "Oh, por favor, venha, Rinpoche. Oh, por favor, Rinpoche, faremos tudo por você." Mas, quando ele chegava lá, elas o alimentavam com a comida que elas próprias gostavam de comer e não tinham muita consideração com ele. Tendo ficado preso uma vez naquele tipo de situação, em um país estrangeiro e sem uma passagem de volta para casa, ele decidiu nunca mais ficar preso novamente. Se não for benéfico estar lá, então saia. Isso é muito importante.
Ficar sob o poder de outras pessoas distraídas raramente leva a algo útil. Obrigado, Letícia. Então, isso aí tem vários desdobramentos, né? Porque isso diz respeito a todas as vezes que a gente está preso sobre os nossos mecanismos, preso em relações onde não há um processo de crescimento efetivo, né? É muito fácil a gente, a gente se sentir familiar em uma sensação sem saída, porque dessa forma a gente não tem a ansiedade do crescimento, a ansiedade de dar um passo na direção do que eu não tenho controle, né? E é também, às vezes, só trauma de estar preso numa situação onde você continua sendo aquele que tem uma certa segurança, mas agora no presente você não precisa mais de segurança. Você não precisa da segurança da depressão, você não precisa da segurança da angústia, você precisa da novidade, da abertura, da novidade do deixar ir, da novidade do crescimento, né? Então isso é muito importante para a gente. Fritz Perls, que é um dos fundadores da Gestalt, ele tem uma frase que é: nem todo contato é sadio, nem toda fuga nem toda fuga é evitação. Que faz muito sentido, né? Você tem que saber o que é que te faz, o que contato é positivo para ti e que relação você tem que se afastar. Quem pode seguir? Obrigado, Letícia. Eu posso, Por favor. mas você consegue aumentar a letra só um pouquinho? Consigo. Obrigada. Tá no meu professor, né? Uhum. Meu professor frequentemente agia de maneiras que eu achava ultrajantes. Eu não conseguia entender o comportamento dele. Ele certamente via muito mais possibilidades para as situações do que eu. Podia ser bastante generoso e gentil, dando às pessoas dinheiro, tempo, cuidado e atenção, alimentando os abandonados e andarilhos ocidentais que vagavam pela Índia, levando-os para sua casa, sendo incrivelmente hospitaleiro e cortês. E ele também podia ser extremamente direto. Pode seguir, Vanessa. Uma vez viajamos juntos para uma conferência em Benares. Na chegada, descemos do trem com a nossa bagagem e nossos artigos, que estavam embalados em um grande baú com alças. O Rinpoché chamou um carregador, que ergueu o baú sobre a cabeça e o levou até um tonga, um táxi puxado por cavalos, estacionado na entrada da estação. Estávamos indo por Sarnath, o lugar onde o Buda ensinou o Dharma pela primeira vez. Quando chegamos no Tonga, o carregador pediu muito dinheiro, esperando que negociássemos o preço real, mas meu professor disse a ele: Nunca vou pagar a você esse dinheiro por esse trabalho. Eu não vou te pagar aqui. Agora vamos levar essas caixas de volta para o trem. Vou te pagar lá, mas nunca vou te pagar aqui porque você é um mentiroso e um trapaceiro. Então ele me disse: Ok, ajude-me a colocar esta caixa de volta na cabeça dele. O carregador se inclinou, segurando seu pequeno turbante vermelho no lugar para receber o baú. Eu segurei uma alça, o meu professor segurou a outra. De repente, o Rinpoché levantou seu lado e o soltou com força na cabeça do carregador. Bang! O carregador caiu. Então, meu professor deu-lhe todo o dinheiro que ele havia pedido. Entramos no Tonga e partimos. O que foi tudo isso? Eu não entendi nada. O Rinpoché apenas disse: Ah, essas coisas acontecem. Depois fomos para a conferência e à tarde caminhamos ao redor da estupa. E o Rinpoché deu muito dinheiro para todos os mendigos de lá. A vida com ele era assim. Ele tinha uma variedade de atividades que eram muito difíceis de entender. Eu queria que ele fosse um bom lama, de acordo com os meus critérios, mas meus modelos de certo e errado não podiam abranger como ele era.
A ruptura que ele dava às minhas suposições costumava me confundir e evocar muitas emoções conflitantes em mim. Tentar entendê-lo, entender o que estava acontecendo, gradualmente se revelou uma perda de tempo. Ele era o que era, direto, destemido, desinibido, bem no coração da situação. Analisar isso só me deixava de fora, julgando e me afogando em conceitos. À medida que aprendi a deixá-lo ser, fui capaz, pelo menos um pouco, de me deixar ser. Como ondulações no fluxo da vida, o sentido está no estar aqui. Porque ele fazia o que fazia, eu não sei. De qualquer forma, ele fazia. Obrigado, Vanessa. Então, o que está dizendo assim, o professor, ele, você não pode capturá-lo, porque ele é a vacuidade. Se você captura o professor e você coloca ele numa caixinha, isso não é um bom sinal. Isso é um perigo. Ou melhor, o tombo vai ser grande. A função do professor não é ser domesticado pelo ego. A função do ensinamento não é domesticar você, é fazer você correr para entendê-lo, para praticá-lo, para entrar em crise com ele se for necessário. Essa é a função, né? Então a gente não pode perder isso de vista, né? Ah, eu me sinto culpado porque eu não pratico o quanto eu deveria. Não é bom, a culpa não faz muito sentido. Você tá só ficando poderoso, né? Agora, eu tô enlouquecida porque eu preciso praticar e isso tá mexendo comigo e eu preciso olhar e olhar e olhar e olhar, ou preciso me acalmar, me acalmar, me acalmar. Isso é entrar em relação, né? A culpa é um lugar muito fácil. Ela acaba a equação muito rapidamente. A crise, ela possibilita mais crescimento, né? Muito mais crescimento. Então, assim é a vida, assim são as relações, assim é a relação com o guru. O guru é a vida. A vida é o guru. É, quem pode seguir? Eu posso. É só uma coisa, Cláudia, desculpa antes. Uhum. Quando a crise não chega dessa maneira, ela vai chegar pelo apego. E aí é complicado. Por quê? Porque em vez de você ser um participador ativo, que é você na relação com o ensinamento, né? Ou com a Sangha, ou com o Dharma, ou com o Buda, e você queimando aquilo, ela vem porque você está mantendo um padrão inconscientemente sobre você mesmo, sobre o mundo, sobre a relação, sobre o outro. O spray que a gente falou na conversa de domingo. Você tá sem perceber. E para isso é preciso muita energia. Para manter o seu spray do vai dar tudo certo, tá tudo lindo, ou vai dar tudo errado, eu não presto, a vida não presta. É preciso muita energia, né? Então, essa manutenção é a intoxicação pelo apego a uma determinada sensação, a uma determinada percepção, a uma determinada memória, a uma determinada marca. Essa crise, ela vai ser muito mais dolorida, porque você acha que o eu acha que é isso. Ele transforma memória, sensação, emoção, energia, sentimento em objeto. Ele agarra, criando um mecanismo, né? Eu nunca vou deixar você, mamãe, e o seu
e a sua depressão. Eu sempre vou me colocar como salvadora, onde quer que eu esteja, ou como guerreira, até me exaurir. Eu nunca vou deixar você, papai, e a sua falta de afeto. Eu sempre vou me envolver em relações com pouca disponibilidade afetiva para provar que esses parceiros, papai, podem me amar como você nunca amou. Curiosamente, papai, eles não conseguem. Eu escolhi bem. Isso somos nós. Isso é a mente intoxicada, né? Então, abrir mão disso e descobrir que você merece o espaço aberto, as potencialidades, a dor, sim, e a delícia também. Às vezes as pessoas se apegam tanto à dor porque elas não querem ter a possibilidade de ter a delícia e perder. Não, a delícia existe e você perde também. Passa, tudo passa, né? Muito bem, Cláudia, pode seguir. Hoje em dia, existe um culto, um grande culto à felicidade. E o monge budista é até referido na mídia como o homem mais feliz do mundo. Mas é esse o objetivo da vida? O C.R. Lama muitas vezes não estava feliz, mas de mau humor. Quando estava assim, não guardava esse sentimento para si. Ele o compartilhava compassivamente com todos os outros. Ele vivia na sua prática. Ele não estava bloqueando, editando ou sendo artificial. Ele estava trabalhando com a manifestação da energia da sua vida à medida que ela surgia. Teria sido mais fácil para nós se ele tivesse sido educado e agradável o tempo todo, porque então a vida teria sido tranquila e sem atritos. O Rinpoche, entretanto, costumava colidir com todo mundo. Na verdade, ele adorava colidir com as pessoas, como se dissesse: não finja, não se ganha fingindo ser o que você não é. Não brinque de ser melhor do que você é, mais feliz do que você é. Não seja falso. É claro que no mundo externo, às vezes é necessário se comportar de uma maneira agradável, e em eventos sociais ele podia ser muito charmoso com todos. Era assim que ele trabalhava, com as limitações das pessoas. Para seus alunos, era diferente. Vejam, obrigado, Cláudia. Isso é muito forte, porque quando esse livro, a gente, dos todos os livros de James, a gente decidiu que ia publicar esse, porque é o livro mais autobiográfico, é o livro mais direto, no sentido de falar da relação dele com o professor, e eu acho mais compassivo, porque nós somos seres artificiais, a gente consegue ser muito artificial, a gente consegue fingir pro outro e negar aspectos para nós que são importantes para nós, porque nosso desejo de autoimagem é mais importante muitas vezes do que a nossa crença de que é importante se nutrir emocionalmente, né? Então, é isso que ele está falando do professor dele, que era, ele compartilhava o mau humor dele com as pessoas, né? Ele simplesmente era, manifestava isso, né? Então, para gente que talvez tenha uma educação mais ocidental e talvez nesse lugar da civilização, como diz, né, o historiador Norbert Elias, que passou por um processo diferente de construção, de si, a gente aprendeu a se machucar muito, a se torturar muito, a se negar muito. E a nossa expectativa é que a prática vai trazer algum tipo de alívio nesse sentido, e não é verdade. A prática vai deixar toda a angústia que está presa se libertar, toda a dor se libertar, e ela passa. Ah, se surgirem fantasias e você se agarrar, esse não é um bom sinal. É só um sinal de que, né, processos psicóticos surgem e desaparecem, fantasias surgem e desaparecem. Continue apenas se abrindo, não se agarre, né? Então, entender que você não é uma coisa, você é abertura. E sendo abertura,
tudo vem, tudo vai. Parece simples, mas não é. Por quê? Porque nós recebemos não um letramento, a gente está correndo atrás, a gente está no EJA, né? Educação de Jovens e Adultos, né? A gente está literalmente, daqui a pouco o Fantástico vai chegar aqui para dizer, olha, eles estão fazendo, né? Aos 105 anos, Dona Maria se alfabetizou, né? Somos nós, Donas Marias, né? Nós estamos nos alfabetizando para a realidade. Isso é um letramento para a realidade. Não nos ensinaram isso. Nos ensinaram que nós éramos coisas. A relação familiar, a relação com. Uma vez uma das minhas professoras estava dizendo assim: poucas pessoas. Uma das coisas que ela mais percebe no trauma transgeracional é a ligação afetiva da personalidade das filhas e filhos com os avós e as avós. Essas relações. Não tem coisas que você pega porque é com vovó, não foi diretamente com mamãe, nem com papai. Então, ou com a ausência dessa avó, a ausência dos avós também pode dizer muito sobre uma pessoa. Então, o grande ponto aí da gente perceber é que é fácil agarrar. É fácil agarrar. A gente somos seres que aprenderam a agarrar. Se a gente quiser entender mais disso, é só ir no zoológico e ver os macaquinhos. Ou ir na natureza, quem tiver essa oportunidade, ver os saguins e outros animais. É fácil agarrar. E a gente precisou agarrar para chegar num determinado nível. Mas agora nós descobrimos que nem tudo que a gente agarrou é bom. Ou nem tudo que a gente agarrou a gente lida bem. Então, quando a prática da não dualidade é apenas solte, isso é muito importante. Sente a maneira natural. Não rejeite, não iniba, não agarre, apenas sente. O que vem, vem, o que vai, vai. Obrigado, Cláudia. Quem pode seguir? Eu posso. Obrigado. É, há um pequeno verso de louvor a Padmasambhava, do qual ele gostava muito. Começa assim: Machotro Drau Lama Chokiku. O Lama Dharmakaya está livre da artificialidade e da construção de fantasia. Esta é exatamente a qualidade do CR Lama que estou descrevendo. Significa estar aberto e deixar o jogo da aparência ilusória se apresentar através de você. Sendo parte do drama da própria existência, você é tocado e se comove sem nunca ser tocado e comovido. A abertura intrínseca é indestrutível. Bom, obrigado, Cláudia. Embora nossa. Só, só uma coisa. Uma coisa que vocês vão ver aí é que o fato de você se abrir, você não tá invulnerável à experiência, mas sim que a experiência, ela se dá. Ela só não precisa ser agarrada. Então, para você, você vai começar a se interessar cada vez mais pela sobriedade da experiência. Mas não significa que você não pode ir para muitas festas. Você pode ir para muitas festas. Você pode ter a vida muito ampla, né? Então, aqui não é uma questão de diminuir o nível de experiência. Aqui é diminuir o nível de apego, seja interno, eu sou isso, eu sou aquilo, seja externo, isso é aquilo. Então, é sair do destino, sair das correntes do destino, né? Ou das profecias autorrealizadas. Ok, pode seguir, Raquel. Embora nossa verdadeira presença real seja sempre aberta, de repente, sem nenhuma razão em particular, somos capturados por um pensamento.
Assim, vivemos a existência como na ilusão de eu, mim, eu mesmo. Isso não é devido a uma maldição, não é o capricho de um Deus, nem é um castigo. É apenas um momento em que a autoliberação espontânea e sem esforço dos fenômenos parece experienciar um hiato. Agora, só, Há só um... uma pausa aí, porque vejam, tudo é isso. Eu tô falando, a gente tá aqui. Você pode falar, a gente tá aqui. A experiência, o que quer que surja, foquem no som, foquem apenas no som. Se vocês quiserem, fechem os olhos. A experiência, foquem no som. Ela é apenas autossurgida e autoliberada. Nada fica. Em momento algum. Esse frescor dessa instrução é o que liberta, é o que nos liberta, né? Então, quando a gente se abre, agora a gente está focando. Mesmo para focar, o apego se dá e solta. Ele não pode ficar em uma frase só, nem uma palavra só. Ele se dá e continua, né? E o objetivo do Dharma não é encher você de conhecimento. O objetivo do Dharma é te ajudar a soltar. São muitas palavras para ajudar a soltar, como uma boa massagem, né? Onde o massagista está botando força, mas não para colocar tensão no teu corpo, mas para soltar teu corpo. Então o Dharma é isso. O remédio, ele é preparado com muitas ervas, ele vem com muitas coisas, mas o objetivo dele é que seja tomado, é que seja engolido, não é? O remédio ele não funciona se você colocar ele no altar. Ele só funciona se você toma. Então esse lugar de abrir, deixar que a experiência se revele, né? E quando a gente senta, você senta e se abre no campo aberto, parece que você está diante de coisas. Você não está diante de coisas. Coisas são palavras. Palavras são construções, são energia. Você está diante de tudo, embora tudo seja apenas uma palavra. Você apenas está aqui com o que surge, né? E há uma forte tendência a achar que você sabe o que está adiante, e quanto mais você senta, mais você vê que essa forte tendência é autossurgida e autoliberada. E você entende, e você não entende, e você vê, e você não vê. Auto. E sempre é assim. Pode seguir, Raquel. é, eu vou voltar um pouquinho. Assim, vivemos a existência como na ilusão de eu, mim, eu mesmo. Isso não é devido a uma maldição, não é o capricho de um Deus, nem um castigo, nem é um castigo. É apenas um momento em que a autoliberação espontânea e sem esforço dos fenômenos parece experienciar um hiato. Há um pulso autorreflexivo e surge uma ideia que é vazia e fugaz, mas que é de alguma forma pegajosa, parece ligar-se a uma outra ideia. E então, uma cadeia de pensamentos conectados parece ocultar a abertura da presença, assim como as gotículas minúsculas se ligam para formar nuvens que parecem bloquear o céu. Então ele está descrevendo como uma palavra, né? Como um conceito. Parece criar a verdade, mas esse próprio conceito, ele é apenas movimento sendo mantido. Quando você senta na prática, o movimento que está sendo mantido se cansa, ele não consegue.
Então, se socialmente o seu personagem carismático você consegue ativar a energia e rir para as pessoas, mesmo quando você não está num dia muito bom, ou quando uma amiga pergunta se está tudo bem, você diz: Não, tudo bem, tô levando. Ah, que bom, então, fico feliz. Nossa, né? Então você consegue manter esse nível de superficialidade, né? E aí, que alívio. Eu não sou uma pessoa pesada, né? Isso é uma energia que mantém viva tais conceitos, né? Então, quando você solta e a prática é esse convite, você vê que a tendência de agarrar, de definir, de rotular é apenas um aspecto que não tem definição por si só. Ela não oculta nada, ela não cria nada que não seja a própria criatividade de tudo. Você está apenas diante da luminosidade de tudo. Sob condições, essa luminosidade funciona de uma determinada maneira, mas a determinada maneira de A não necessariamente é a determinada maneira de B. Então você é e está diante do campo aberto, não nascido e incessante, que eventualmente você apega, partes suas a consciência pega e define por um tempo. Depois aquilo se desdobra, se desdobra, se desdobra, se desdobra. Meditar na não dualidade é a melhor forma de manter relações de longa duração. Porque você vai precisar ver que você está diante do outro, do novo, do não nascido. E não da coisa da sua infância, do peito da sua mãe, da mamadeira, da frieza de papai. Ai, meu Deus, Deus me livre, socorro, que delícia, quero de novo. E se a criança, ela quer de novo. A gente não quer isso. A gente quer a liberdade. E essa é uma tradição que vai enfatizar a liberdade. Quem pode seguir? Eu sigo, João. Por favor. Pode marcar para mim? Ponto. Meu professor. Aqui. Meu professor me explicou que esse deslize e esse apego são como um homem bêbado, caindo escada abaixo. Ele chega ao fundo e, primeiro, há desorientação. E em seguida surgem pensamentos que parecem trazer segurança. Por confiar neles, ele não vê diretamente onde está, nem relaxa e se orienta. Vou ler de novo isso. Por confiar neles, ele não vê diretamente onde está, nem relaxa e se orienta. Em vez disso, começa a inventar ideias sobre sua localização. Como a presença intrínseca da realidade é perdida de vista no esforço de dar sentido às coisas. Ele enfrenta a pergunta interminável: o que está acontecendo?
ele tenta ansiosamente preencher a lacuna criada por essa pergunta e assim vive em um fluxo de respostas, cada uma das quais desaparecem rapidamente, deixando a lacuna exposta novamente. Quanto mais esses pensamentos são levados a sério, mais se desenvolvem e aumenta a sensação de eu sou eu e você é você, intensificando a separação dualista. Com base nisso, consideramos que o senso ilusório do eu e do outro é substancialmente real. E essa delusão ativa, o movimento perpétuo da máquina, eu acho que é. E essa delusão ativa é o movimento perpétuo da máquina do karma. Acho que tá faltando um é, né? Não, não, essa delusão ativa o movimento perpétuo da máquina do Ah, carro. perpétuo da máquina do karma. Isso. Obrigado, Cris. Então, essa é a descrição do surgimento da ignorância, né? Qual é o ponto de vista? O que é que a gente está fazendo? A gente vem enfatizando as qualidades do apego, as características do apego, as consequências dele. Cada um de nós sabe, ou é importante que vá descobrindo como é que você joga, como é que você aprendeu a jogar, quais são os seus mecanismos que você se apegou para não crescer, para não ir na direção de uma vida mais satisfatória, da próxima fase da sua vida. Há muitas formas de fazer isso. Então, isso é um apego interno que gera repercussões. Há apegos externos, necessariamente também, onde você vai construir processos melancólicos a partir do que fizeram contigo, do que não fizeram, processos eufóricos, processos heróicos e etc, etc, etc. Só que aqui ele tá trazendo outro ponto, que é a própria construção do eu na realidade, onde eu e outro surgem como um ato ignorante, né? Como uma criança, ele usa o exemplo do bêbado, mas a gente pode dizer uma criança desorientada que só eu não sei o que eu sou, então ela começa a saber porque, como uma boa mamífera, a mamãe oferece o peito, a mamadeira, né? Alguém ofereceu. Então ela passa a ser a partir daquela relação, ela passa a buscar aquela relação, né? E a se construir a partir daquela relação e acreditar naquilo, no que foi construído, né? No que aquele ser pôde oferecer ou não, né? E então começa a haver uma invenção sobre si, né? E mamãe, em vez de dizer meu filho, você é o filho da realidade, você não é meu filho, você é o filho da realidade. Mamãe diz, você é o meu garoto, minha garota. E o bebezinho sempre vai dizer, você não disse que eu era o seu garoto o suficiente, a sua garota o suficiente. Por isso eu vou pra terapia, mamãe, né? Esse é o nosso drama. Então, quando você senta na prática, né, você vai descobrindo que tudo o que você agarra e conceitua é apenas o movimento criativo da mente. Mas aquilo que agarra, o ato de agarrar e o objeto agarrado não tem nenhuma existência por si mesmos. Você está sempre diante da dança criativa ou radiância que é vazia, que não tem um sentido absoluto. Nunca teve. Mas permite que sentidos auto-intitulados absolutos creiam em muitas coisas. Só que toda crença é um ato de fé, é um movimento.
Eu lembro de uma série que eu vi de um que a pessoa tinha que encontrar um determinado Deus, mas era um problema achá-lo, porque ninguém rezava mais pra ele. E o Deus ficava, ninguém reza mais pra mim, é um drama minha vida. Eu não tenho mais tanto poder assim. E as religiões todas vão brincar com isso. Brincar, que eu digo é, não, se você não rezar, ha, 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 alguém vai pegar você, né? As religiões monoteístas, religiões de dominação vão trabalhar com isso. Sempre, sempre vão trabalhar com isso. Com o mal, a entidade do mal. Então a gente precisa fugir dessa cilada, Bino. A meditação não dual é a melhor forma, porque todo o castelo vai cair. E se é pra cair, é melhor cair agora, quando você tá fortinha, do que quando você tiver com o corpo frágil no meio de uma crise, porque puxaram teu tapete, te deram uma facada e você agora entrou numa outra dimensão da realidade. Os traídos, as traídas, os machucados, os massacrados, os injustiçados são lugares difíceis. Se alguém te der a facada, se alguém te trair, se alguém te machucar, agradeça, né? Não mantenha a relação, né? Eu tô falando no sentido simbólico, claro, né? Não de violência física nem nada do tipo. Mas se a vida te puxa o tapete, aproveita para perguntar: o que é que eu estava fazendo aqui? Onde é que eu achei que eu era isso, que isso era assim? Muito bem. Vocês querem, deixa eu perguntar, olhar para vocês um pouquinho. Vocês querem parar o texto e conversar em pequenos grupos ou querem continuar a leitura? Vamos fazer votação. Deixa eu remover uma questão. Quem quer, vou usar quem tá com câmera ligada, tá? Vai ser o meu parâmetro. Quem quer continuar a leitura, levanta a mão. Hum. Quem quer ir para os pequenos grupos para conversar sobre o texto? Eita, Verena, só deu tu e Cris. Foi triste. Ô, João, Oi, eu querida. vou, eu vou sair, porque eu não estou conseguindo entender nada. Eu acho que eu estou cansada, minha Ah, cabeça. Eu escuto a coisa e eu não consigo entender, tem sabe? dia que é assim, Adélia. Tem dia que é assim. Nossa, parece que vocês estão falando grego, assim, sabe? Coisa mais Mas doida. não tá muito distante disso, não. Tá bom. Tá Mas então quase grego. eu vou sair porque eu não estou Tá bem, entendendo depois tu nada. Tá assiste, porque virando... assiste homeopaticamente. Não, tá uma maçaroca na minha cabeça esse É, texto. vai Tá, homeopaticamente. tá, Homeopaticamente. obrigado. Boa. Então tá, então a maioria venceu e a gente vai ler o texto. É, E se vocês tiverem dúvidas, vocês avisem, tá, gente? É só levantar a mão. Quem quer seguir? Eu posso seguir, João. Por favor, Mari. O Rinpoche me disse que, esfregando manteiga no couro, podemos torná-lo macio. Mas se usarmos peles de couro para armazenar manteiga, depois de um tempo o couro seca e se torna duro e quebradiço. Da mesma forma, se nos tornarmos um recipiente de couro e armazenarmos o Dharma sem usá-lo, nós nos tornaremos duros e quebradiços. Tornarmos-nos especialistas que podem usar as palavras do Dharma, mas a riqueza real dele, a sua manteiga, não nos amacia. Temos que esfregar o ensinamento na nossa pele e nos nossos corações, entregando-nos totalmente à nossa prática diária. Isso, não tem uma instrução muito direta.
né? Isso está dizendo diretamente, tipo, olha, isso tem que ser, tem que haver, tem que roçar, tem que haver roça. Melhor amante. Hashtag meu melhor amante. Meu amante favorito. Meu Bilu Bilu. O Dharma. Não busque outra coisa. Quem vier incorporado no Dharma, tudo bem. Mas antes disso, abstinência. Em nome do Pai. Mas é sério. Não se relacionem com budistas. Não, não façam isso. Procurem o Dharma. É a melhor coisa. Os budistas são sujeira. O Buda é o melhor amante. As Dakini são melhores amantes também. Mari, pode seguir? Posso? Enquanto eu morava com o C.R. Lama em Shantiniketan, havia uma mulher que havia dado aulas na universidade e que tinha ficado perturbada. Às vezes ela ficava bastante louca. A família dela achava isso muito difícil, porque a sociedade bengali era muito respeitável e, e um tanto rígida. Uma vez, quando ela estava em um estado perturbado e vulnerável, a esposa do Rinpoche quis trazê-la para morar em nossa casa. No entanto, ela disse-lhe: você traz e você cuida dela. Se você tem tanta energia, se você tem tempo e energia para cuidar de uma mulher louca nessa casa, onde há 4 filhos, 3 cachorros e meus alunos, então divirta-se. Mas eu não vou me envolver. Portanto, pense com cuidado. Se ela vier, não me peça que me diga a ela que vá embora. Claro que ela não trouxe a mulher para casa. Foi uma ideia bondosa, mas a realidade de trazer alguém que está muito perturbado para dentro de sua casa, quando você já está sobrecarregado, não ajuda em nada. Isso seria compaixão sem sabedoria. Precisamos trabalhar com a circunstância e isso inclui o estado atual da nossa própria capacidade. Obrigado, Mari. Né? Esse trecho eu ia falar disso, né? A bondade precisa ser bem conectada, né? Há muitas questões aí hoje em dia, problemáticas, né? Sobre saúde mental, sobre como chamar as pessoas, da rotulação disso. Só que o ponto é, não se sobrecarregue, não alimente fantasias de que você pode mais do que pode, porque isso pode ser apenas um vício da sua bondade e não a bondade conectada. Pode ser apenas o que ele vai chamar de compaixão idiota, onde agora você vai ser visto como uma pessoa muito esforçada, muito sacrificada, muito amorosa, mas no fundo você está apenas alimentando uma autoimagem e não está nutrindo as partes que precisam de descanso, de elaboração, de tempo, para olharem para si mesmas. Quem pode seguir? Eu posso, Tá Elis. bom. O C.R. Lama costumava dizer: não misture sua comida com suas fezes. Isso explica muita coisa. A comida entra por um buraco e a merda sai por outro. Se você é um bom agricultor, pode pegar suas fezes e espalhá-las no campo para fazer mais alimentos crescerem. Mas você não quer misturar as fezes e os alimentos diretamente. Nossa comida é a nossa presença direta. A absoluta simplicidade do ser não é ser isso, nem ser aquilo. Não é ser grande nem ser pequeno. Não é ser homem nem ser mulher. Apenas ser.
O simplesmente ser, o puro ser se revela através de ser isso ou aquilo. O ser isso ou aquilo é a energia, a manifestação da base do ser que está sempre aberta. A base e a sua manifestação não são duas e não são uma. Elas são não duas, são íntimas da mesma forma que um espelho e o reflexo dentro dele são íntimos. Por isso, vivemos na dualidade e pensarmos em termos disso ou daquilo, nós as separamos em nossa mente. E então, por elas estarem tão próximas, nós as misturamos e vivemos em confusão. Obrigado, Elis. Então vejam, esse exemplo do espelho é importante, né? Você está diante do espelho. O espelho é claro. Quando você coloca um conceito e você passa a funcionar a partir desse conceito, a realidade te espelha a partir desse conceito, né? Quando você quer procurar cabelo em cobra, né? Qual é o provérbio de cabelo procurando cabelo em ovo, né? Não é assim, né? É pelo em Pelo ovo, né? em ovo. Pelo em É, ovo. pelo em ovo. Mas tem outro, não tem? Que é procurando. Ah, você encontra, né? Quando você quer ser amado, você sempre encontra quem não te ame. E aí você fica triste, né? E por aí vai. Então, assim, isso são conceitos ou energias, ou sensações, ou memórias que estão sendo usadas como parâmetro para a experiência da vida. Esse é o problema do apego. Porque a realidade, o- a realidade é aberta e é reflexiva, ela é criativa. As coisas que você nomeia só se dão porque você fez alfabetização dentro de uma cultura específica. Mas não há, essencialmente, nem estas coisas, nem a nomeação delas, nem aquele ou aquela que nomeia. Esses três são vazios. Isso é chamado as três rodas: o observador, o observado e o observar. O nomeador, o nomeado e o nomear. Aquele que se apega, o apegado e o ato de se apegar. Eles não têm existência intrínseca. Eles não são absolutos. Recentemente em São Paulo, acho que foi em São Paulo, uma sussuarana atacou uma criança. A criança estava na sua festinha, era aniversário dela, ou algo assim. Eu já estou criando uma fábula com isso. Não é inventando. A sussuarana não pensou, oba, uma criança. Ela só viu um bichinho ali, eu vou prová-lo. A família disse, minha criança. A realidade nunca é aquilo que você está nomeando. Isso é apenas uma ficção. E aquilo que você está nomeando, embora seja inapreensível, o ato de nomear é apenas também incluído a criatividade da realidade. Então tá tudo bem em nomear, se você sabe que nomear é uma ilusão e que o nomeador também é uma ilusão. Essa não é a base da vida. Essa é a brincadeira da vida. Então, se a base é vazia e o que ela manifesta sempre é vazio. Então, todas as manifestações, incluindo a linguagem,
Não criam outra coisa diferente da base, vazia. Você sempre está diante da exibição vazia. Você sempre é isso. E só o estado relaxado permite que você veja isso, mas não é porque você entrou num outro estado de consciência. É simplesmente porque estar relaxado é não estar usando nenhum parâmetro para ver algo, nenhum conceito para querer algo da realidade. Estar relaxado é apenas soltar. E uma coisa que a gente faz quando a gente vai entrando na prática é soltando, soltando, soltando. E a realidade não para de mostrar, mostrar, mostrar. Que sujeito, que quem vê é vazio, a visão é vazia e o visto é vazio. As convenções retornam. Por isso que às vezes, para algumas pessoas, ou é melhor se isolar um pouco para um lugar onde você tem menos convenções, como a natureza, ou você pode também explorar, explorar, explorar isso até que você descobre. Há muitas convenções sobre o mundo, todas elas são ficções. E eu, todos os dias, preciso contemplar isso. Caso contrário, eu posso cair numa convenção de mim, numa ficção de mim, numa ideia de mim. E eu posso perder muito tempo, porque essa ideia está sendo mantida por mamãe, por papai, por vovó, por vovô, e por aí vai. Então, elas são não duais, a base e o que ela manifesta tudo é não dual e íntimo. O que você quer ver, dependendo do que você se apega, vai se revelar. Mas como sempre o apego é uma ficção, vai haver conflito. Porque fulaninho, beltraninho não vão se comportar ou não vão acreditar, ou vão deixar de acreditar, ou os seres vão sentir de outra maneira, como o Covid. Agora tá tendo um surto de ebola no Congo. 100 pessoas já morreram. O ebola só quer ser o ebola, mas a gente tem dificuldade com ele. E aí vocês vão ver isso em vários macros, níveis sociais, níveis relacionais, níveis ambientais. Esse é o jogo do samsara. Quem tem mais poder, às vezes são os reis, às vezes são os vírus, às vezes são os poderosos, às vezes é o tornado. Depende. Então é por vivermos na dualidade, a partir de um conceito, achando que esse conceito tem um poder, e pensarmos em termos disso ou daquilo, que nós separamos a base da manifestação. A gente faz com que a manifestação pareça ser verdade, mas ela é vazia também. O conceito é apenas a criatividade da vacuidade, como tudo é, né? Então a gente separa. Mas a gente separa o que não pode ser separado. E é por isso que a gente se confunde. Muito bem. Letícia, tem uma dúvida? Eu não entendi. Eu achei ótimo que você falou, daí a gente se confunde, porque é o eixo da minha questão, que não é uma questão, mas é uma observação que a gente Aham. fala, que não dá para nomear, que nomear é apenas incluir, é trabalhar com a criatividade e tal, né? Mas, no entanto, agora há pouco a gente estava falando da importância do letramento, né? É. Então,
É tão curioso que vai É, para um lugar e de repente você fala, não, mas não é aqui, né? Eu tenho que relaxar, mas no isso. entanto eu tenho que saber os conceitos. Exato. Então, é só uma contestação do É, quanto a confusão precisa existir também, né? Me exato. parece. Exato. É isso mesmo. Isso é uma boa constatação, né? É um Uma- pouco desesperador, mas um pouco bom, assim. É, é isso. É como um curso de massagem, né? É como um curso de massagem, ou como acupuntura, né? Ou como, vamos pensar assim, é como muitas profissões, né? Porque você tem que ser útil. Você aprende para ser, não para ser útil, né? Então o Dharma é um pouco isso. Ele elabora para ser útil, para trazer liberação, né? Parece que você tem que aprender para desaprender. Exato, como diz Tom Zé, né? Isso. Eu tô te ensinando para te confundir, ou confundir o ego, né? Eu quero que você veja além do ego. Então eu tô te cozinhando aqui para você ver outro caminho, né? Exatamente isso. Mas, por exemplo, na prática, quando a gente faz, a gente fica aqui, né? Aí você vai sentar. Você só senta. Às vezes a gente bota a rodinha na bicicleta, mas depois a gente precisa andar dela sem rodinha. Eles levantou a mão? É que cortou aqui para mim no finalzinho que você estava Uhum. explicando. Aí tem coisas que a gente não separa ou separa e se confunde. Como é que foi que você falou É mesmo? a manifestação. Ele diz assim: a base e a sua manifestação não são duas e não são uma. O que se manifesta é a base. Então a gente está diante da base, aqui e agora. A base, o que é a base? A base é a vacuidade, manifestando o tempo inteiro. O que quer que ela manifeste é vazio. Então, manifestação e vacuidade estão juntas. Do mesmo jeito que o espelho, que seria a base, e o reflexo são íntimos. Tudo que você põe no espelho, ele reflete. A gente está dentro do espelho. A gente é o espelho. Só que quando você está querendo que um reflexo seja mais forte, isso é o sofrimento. Querer que um reflexo seja mais potente. Não, um reflexo é só um reflexo, ele vem e vai. O espelho continua igual. Eu, eu sou isso, eu sou aquilo. Ok. Isso vem e vai. A natureza do espelho não muda. Hum. Então a gente separa a dualidade, ou melhor, a gente separa a partir do momento que a gente usa a dualidade para priorizar determinados reflexos, como um movimento ativo, como algo esforçado. Mas elas não são tudo que manifesta não é, não tem uma natureza diferente da base do espelho. A prova é que mesmo quando a gente elege algo como mais importante, isso muda. O próprio eu muda, o corpo muda, tudo muda, né? Agora, quando chegou nessa parte aqui, que é por vivermos na dualidade e pensarmos em termos disso ou daquilo, nós as separamos. A gente separa a manifestação da base. E então, por elas estarem tão próximas, nós as misturamos e vivemos em confusão. Não entendi isso, por elas estarem tão próximas. Deixa eu pegar o original aqui para ver se foi um erro na tradução, tá, gente? Ou alguém, se alguém entender, me avise.
A gente tem que página 43. Ele não está falando exatamente da contradição, de algo que funcionava até certo ponto deixa de funcionar a partir do momento que você vive? Pode ser, né? Que a, Porque essa tua fala toda me trouxe muito essa ideia de que se somos seres artificiais, a gente tem que abraçar essa contradição do Uhum. movimento né? E aí nesse momento me veio isso na cabeça, Uhum. que é essa dualidade, né? Tô sendo coerente aqui, mas de repente ser coerente vai começar a me trazer má qualidade de vida, né? E eu tenho que Uhum. romper e mudar e Exato. Uhum. Exato. Ou porque eu não permito que a manifestação é isso, né? Eu não permito que a manifestação se revele que ela é vazia, né? Então eu estou o tempo inteiro misturando, misturando, né? É isso mesmo. Mas vale a pena a gente perguntar ao teacher, ele vai trazer pra gente. Mas eu acho que é isso mesmo, Letícia. Ok. Então, isso é muito importante, né? Que é a gente perceber que tudo, sem exceção, é manifestação da base. Tudo significa você, tudo significa o outro. Nada tem existência intrínseca, né? Vamos ler só esse trecho final. O C.R. Lama, quem quer ler? Posso ler, João? Por favor. O C.R. Lama costuma dizer: não há nada especial, nada é especial, tudo é igual. Este é Contunzão. Sempre bom, todo lugar é bom, todas as coisas são boas. Às vezes sentimos que recebemos uma mensagem especial, algo realmente importante, como uma visão ou um sonho, ou que temos algum propósito especial para a nossa vida. Isso pode realmente ser verdade. Mas se você acreditar nisso, será enganado. Se há alguma coisa especial, será especial por si só. Você não precisa investir nela ou construir nada sobre ela. Obrigado, Paulinho. Nada. Então isso aí é importante pra gente, né? Que é, às vezes, a gente pensa que coisas são especiais, porque isso nos protege da dor, da lembrança, né? De nos conectar com dores do passado, com processos difíceis do passado. Assim é. E a gente simplesmente começa, né, do tipo a ter os nossas identificações especiais, né? Ou que fulano é especial, quantas vezes vocês lembram, né? Nossa, senti, bateu, é ele, é ela. Socorro, amiga. Eu sinto que é isso, né? Vou fazer o personagem dele aqui, dela. Vai bater, né? Nossa, só porque faltou afeto, faltou conexão. E você precisa muito. E você não só precisa, como você sabe ser especial para o outro. Porque dessa maneira você vai ensiná-lo. Mas geralmente ele tem muita dificuldade de aprender. Ele nunca vai ser aquilo, ela nunca vai ser aquilo que você quer que ela seja, que ele seja. Muito bem. A Cris levantou a mão e a gente faz a dedicação, tá? Então, ah, eu acho precioso e libertador que a gente se aproxime de uma familiaridade com a ideia de que
pessoas que a gente considera especiais podem trazer grandes contradições, né? Eu lembro, Uhum. me recordo assim, o quanto as sangas do mundo inteiro ficaram chocadas com aquela coisa que aconteceu com o Dalai Lama Uhum. e, e mantivemos em aberto a questão, porque pouco importava. O que, o que importa, o que realmente é importante e valioso é a qualidade da abertura mesmo. Acho que é isso. E porque é isso, né, João? A mente da gente é uma mente estrategista, é uma mente que sente necessidade de se agarrar, né? Manter Uhum. apoios, né? E, e às vezes a gente se aproxima um pouco mais das sangas e percebe que até pessoas que estão do lado dos lamas podem criar conflitos com a sanga e criar grandes estardalhaços ali, né? Uhum. E é isso. O que a Uhum. gente não pode é perder a conexão com essa qualidade. Eu acho que nesses últimos capítulos, eu sinto que o James Lowe tá trazendo a gente, tá Uhum. convidando a gente para se aproximar dessa qualidade de é, ah, não se, mais do que nunca não se fixe, porque as pessoas vão nos decepcionar. Uhum. Alguns lamas podem nos decepcionar também. Pessoas que a gente considera especiais vão nos decepcionar. Isso é duro, é uma dureza, é uma facada. Assim. Não estou falando nada de ninguém especial, tá? Uhum. Mas sim, mas estou falando de algo que aconteceu nesse mês de retiro. Sim, eu vi pessoas de sanga se crispando ali. Eu falei, gente, nossa senhora, como? Tão próximas do lama acontecem conflitos e picuinhas tão ridículas, né? E pode, e simplesmente pode acontecer. E a qualidade da mente liberada, autoliberada, Uhum. cara, se a gente chegou nisso, Uhum. as coisas vão flutuar e tudo bem. Uhum. Eu não estou falando que eu consegui isso, não estou falando, mas eu acho que no pequeno treino eu vislumbrei um pouco disso. Eu falei, olha, encontrei o núcleo dessa parada. Só Uhum. que ela não se mantém por falta de de estar se expondo a um. Aí, a gente às vezes usa a palavra treinamento, sei que não é adequada, mas um certo treinamento disso, Uhum. né? Não se mantém, Uhum. porque tem que se aproximar dessa qualidade. Talvez ainda estejamos apoiados em outras qualidades, é por isso que a gente se decepciona, e é por isso que a Uhum. gente fica amargo, come um gosto amargo das coisas que não se mantêm. Uhum. Qualidade de liberação. Qualidade de Uhum. liberação é algo muito subversivo, Uhum. muito libertador. Uhum. Eu só tive um pequeno deslumbre disso, depois de tantos anos, assim. Uhum. Então, é uma coisa, oxalá que eu vença a preguiça e cada vez mais, porque eu sou muito preguiçosa e me distancio muito das práticas, mas Uhum. uma vez que você se aproxima, você fala, então é. Uhum. E não é, mas é. Então eu percebo algo nesse sentido, sabe? Uhum. Porque a gente não sabe lidar com as contradições. A gente se retorce inteirinho, assim, com uma cobra, se crispa. Uhum. Chato, né? É o que eu sinto, assim, sabe? Uhum. E é isso, João. Tô Que bom, aqui. Cris. Tem uma coisa assim no caminho que tem alguns, algumas práticas no budismo tibetano que vão chamar, a gente vai chamar de Drupchen.
São práticas onde você vai fazer recitação de mantra por muito tempo. Você senta e você segue o texto, você faz a visualização e é, você faz a visualização e você está lá. Mas tem uma instrução muito preciosa, que é, enquanto você estiver no ritual, durante os 7 dias ou 3 dias, ou o tempo que for que você estiver lá, o ritual no começo, os lamas pegam estacas e colocam no chão. Do tipo, agora tudo aqui está protegido. Uma coisa assim, cria um campo mágico. E então, o primeiro que eu fui, eu tive muitas emoções negativas, afloraram porque eu julguei muitas pessoas. E aquilo foi muito importante para mim, porque eu vi como eu julgava, né? E no final eu tava chorando bastante, porque eu me dei conta de que ainda tinha muito karma avaliativo. E foi muito bonito para mim. Depois eu fui em outro. E no segundo eu tinha recebido essa instrução que é, quando você tá lá, tudo é a mandala. Não existem pessoas. O que surge é o que vem, o que vai. Surge tesão, surge amor, surge ódio, surge julgamento. Não fique com nada. Apenas continue. Algumas práticas e alguns lamas, eles podem parecer mais organizados, mais gentis, mais amorosos, mas o ensinamento é o mesmo. Não veja pessoas. Não se relacione com pessoas, porque não existem pessoas. É isso que a gente está estudando. A vacuidade é: existem processos. É um termo que é difícil quando o James introduz, que é padrões. Existem padrões, mas não é padrões como padrões emocionais. É padrões como padrões de cor. Você está diante de padrões de cor. Uau! A gente confusa, a gente detestável, a gente amorosa. Você está no ambiente certo para treinar tudo isso. Então, esse é o nosso processo, né? Sempre que você estiver num retiro, use essa instrução, né? Use a instrução preciosa de que tudo é expressão da mandala. No caso do Tantra, por exemplo, que é muito próximo da nossa visão, que é tudo é o mantra do guru, tudo é o corpo da deidade, e o que quer que surja é a manifestação dessa energia. Om Mahum Benza Guru Pamuksude, Om Mahum Benza. E você chapa ali. Uau. Né? E aí tudo surge, tudo vai. Não agarre nada. Se você agarrar, você vai ter uma bad trip. Agora me diga uma coisa. Nas relações é diferente. É igual. É igual. Se você achar que você chegou em algum lugar, a relação morreu. Morreu. Se você teve trauma, se mamãe e papai não foi difícil, isso foi um aspecto. Não se apegue a esse aspecto. Se apegue aos 9 meses de gestação. Muito melhor. Muito melhor. Às vezes vai ser só isso. Isso é muita coisa. Muita coisa. Não é qualquer um, não. Não. Então, no Dzogchen, que é a nossa tradição, e a gente vai estudar o Tantra também, tudo é processo.
Tudo é forma. Indo e vindo. Não existem pessoas. Existem, convencionalmente. Fundamentalmente, não. Né? Então, se a gente está perto de lamas, de retiros, é melhor carregar essa visão. E aí, compra pipoca. Uau! Tudo surge, tudo se manifesta. Se a sanga for muito normal, tem um problema. É fundamental que o guru desmanche a mandala em algum momento. Mas É eu sinto assim que o fundamental. próprio retiro ele manta, né? É. O próprio retiro, as instruções, ela, eu vou dizer, eu não encontro uma palavra melhor, mas eu acho que ela protege a gente de uma visão dualista. É. Pra alguém. Eu Não, sinto isso. Mas eu acho que dá de tudo, assim, sabe? Mantém a visão de. O retiro também é processo, sabe? hum, Tudo é processo. A melhor forma, o guru é processo, tudo é processo. E dessa maneira você é hum, processo, né? E flui, porque tudo surge, né? Num então, desses retiros que eu fui no final, eu tava assim, meu Deus, eu não aguento isso, não sei o quê. No final, do céu, su- vários arco-íris surgiram. mas é isso que eu estou falando, Né? João. O próprio retiro, como a gente se retira, como a gente recebe as instruções, podem surgir coisas muito perturbadoras, assim, de relações que a gente vê, assim, de atritos, mas dá para liberar na hora a coisa, assim. Cris, é isso que eu tô dizendo. Mas, mas isso, mas Isso é uma isso, mas, ficção, no sentido de que tem gente que eu conheço que nunca mais vai voltar no retiro. Não é o retiro em sim, si que é auto, o retiro é um processo. sim, Ele não tanto é que é tem um processo força em si que, mesmo. sim, tanto é que quando a gente pode voltar para fora do retiro e pode viver relações perturbadoras fora, Aham. e tá tudo cagado de novo. É, Porque, assim, é uma visão, realmente, a gente sustenta um tipo de visão, né? E a visão pode escorregar sobre, assim, ó, escorregar como manteiga nas mãos, né? tudo é, tudo é. Se Tudo você, é. se você vai com instrução boa, tudo é mandala, tudo é energia, tudo vai ser interessante. Fora e dentro do retiro, né? A gente vai precisar É, guardar isso fora e dentro do retiro. Mas tá bem, a gente uhum, tem que ir agora, por causa da hora. Vamos fazer a isso. dedicação. Vamos lá. Dedicação. Opa. Quem pode ler? Posso ler, João? Por favor. Mamokandro yokitsumote bashisacho parmodan rigida musanga yesheyu mashikandro zoki dentui jensolo kitsape tenkyuchi. Chefa de todas as mamos e daquines, você remove todos os obstáculos. Dode Parma, Senhora dos Kulas, Sanga Yeshiu. Através do poder das deusas selvagens e daquines, possa James Lowe ter uma longa vida. Tá bom. Narrou. Obrigado, Silvia. Narrou. Até domingo, para quem ouvir domingo, 5 Qual horas. horário 5 mesmo? horas. Tá? Beijos, Obrigada, João. beijos. Beijo. Até já. Beijo. Obrigada. Obrigada, Obrigada. Joãozinho. Um beijo. Beijinho, Beijo, João. beijo, Boa beijo, noite, beijo. pessoal. Obrigada, Beijo, gente. beijo, Boa beijo, noite. beijo, beijo, beijo. Até já.